Boa noite a todos. Muito obrigado a Daniela pela disponibilização do seu tempo precioso de hoje. Obrigado, pessoal, que está acompanhando a nossa comunidade de práticas da ludificação digital do ensino. Temos hoje uma apresentação. Eu já vi a apresentação, então não posso dar um spoiler, né? Mas é uma apresentação muito boa, muito interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, eu vou passar direto para a Daniela. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Daniela Pereira, eu tenho 32 anos, pele branca, olhos castanhos, cabelo castanho ondulado. Tenho a risada bem frouxa, então às vezes dou umas gargalhadas assim. Quando eu sorrio, meu olho fica só um risquinho. Estou aqui na sala do meu apartamento, o fundo é branco. E eu autorizo a gravação e a publicação de hoje no YouTube. Eu vim hoje compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que eu tive em sala de aula, com o uso de um jogo chamado Worldcraft, que é um similar do Minecraft, né? Na época foi uma solução encontrada para poder dar acesso e fazer, né, todo o processo assim que a gente almejava naquele momento. Então, já me apresentei um pouquinho, mas assim, da minha trajetória profissional, minha formação em História, né? Me formei em História ali pela Univille, aqui da região de Joinville. Eu sou pós-graduada em História e Cultura Afro-Brasileira. Sou também educadora maker, certificada pela Thomas Maker de Brasília. E daí eu tenho cursos de qualificação profissional em Arduino, robótica, linguagem de programação, aprendizagem criativa, Scratch, tecnologias e outras práticas pedagógicas. Eu sou professora da Rede Municipal Pública de Ensino aqui de Joinville desde o ano de 2012. Na época que eu comecei esse projeto, eu não tinha nenhum desses cursos assim, maker, robótica, linguagem de programação. Foi algo bem pioneiro na escola e para mim também, né? Foi um momento assim de descoberta, de aprender a lidar. Eu estava ainda aprendendo, mexendo, lidando com tudo isso, né? Estava começando a minha carreira também no ensino fundamental e foi um processo muito bacana, assim, foi bem positivo e eu dei continuidade. Eu comecei esse processo foi ali no ano de 2016 e depois eu dei continuidade nos anos seguintes porque foi uma prática bem exitosa que eu obtive ali com os meus alunos. Eu dou aula, né, do sexto ao nono ano, professora dos anos finais. E aí, nesse processo de dar aula, vou contar para vocês um pouquinho como foi pensado o projeto, como que ele surgiu, né? Na época, eu acho que a gente estava descobrindo muita coisa ainda na escola pública, não tinha uma disponibilidade de infinidade de jogos que hoje eu acho que é muito mais fácil conseguir. A gente ainda estava aprendendo a lidar, aprendendo a mexer, e a internet na época assim era caótica, ela oscilava muito. Às vezes a gente tinha acesso à internet, às vezes não. Nunca dava de conectar todos os alunos da rede, se não caía, né? Então a gente tinha uma série de problemas assim que dificultavam um pouco o processo de criação, né, de pensamento de um projeto. E aí, dentro desse contexto todo, assim, como que ele foi pensado, como que surgiu essa ideia, né, do Worldcraft nas aulas de história? Primeiramente, a questão do currículo, né? O currículo é uma regra, a gente segue todo um currículo, e dentro desse currículo tinham determinados conteúdos, na época eram conteúdos mesmo, a gente não chamava de habilidade, né? Que a habilidade surgiu depois com a BNCC. E dentro desse currículo, no sexto ano em História, trabalhava-se, e trabalha ainda, né, na questão do currículo, com o Egito Antigo. Então, era um assunto já que teria que ser trabalhado, teria que ser, né, colocado ali para os alunos, e então era uma necessidade, ele seria trabalhado de alguma maneira. Uma outra questão que tinha no contexto daquele momento é que haviam tecnologias disponíveis. A gente tinha tablets, uns tablets amarelos, que talvez vocês tenham visto na mídia, né, que foram distribuídos nas escolas. A gente tinha vários tablets, tinha essa disponibilidade do material dentro da unidade escolar,
porém não tinha o acesso amplo à internet, né? Então também era uma necessidade, tinha lá o material para ser usado, e eu achava o material, né? E acho que para a época era um material muito bom, assim, o tablet. Porém, tinha essa necessidade da internet que a gente não tinha acesso. Então, se usasse, tinha que se pensar em alguma coisa que funcionasse offline. Porque se eu conectasse meus 35 alunos na rede, não ia dar certo, ia cair, né? E quando a gente trabalha num contexto de sala de aula, com vários alunos, assim, tem que ser tudo muito bem planejado, porque se tem algo dar errado, assim, você já tem que ter o plano B, o plano C, né? Porque daí começa, se não começa um caos, assim, e a gente fica até nervosa, não sabe o que fazer. Então, na época, assim, eu pensei muito bem antes de executar o projeto, porque eu pensava, não, e se der errado, o que que eu vou fazer, né? Tá. Então, tinha que ser algo que funcionasse offline se eu quisesse usar o tablet para minhas aulas, né? E aí eu já trabalhava com os alunos num contexto assim de produção de maquetes. Eles já produziam fisicamente em 3D, né? O que a gente trabalhava lá em sala de aula com as civilizações. E foi onde eu percebi que havia um interesse dos estudantes, assim, no jogo da época, que era alta. Eu acho que ainda, né, ele tem muito engajamento, muito envolvimento, mas também não é a novidade do momento. Naquele ano era, assim, a novidade do momento, todo mundo sabia jogar e tal, que era o tal do Minecraft. Então, chegou em momentos da aula que os alunos estavam com o celular e mexiam no jogo, e eu comecei a perguntar o que que é, mostra para mim e tal, ao invés de reprimir, assim, eu não sou muito do perfil da repressão, né? Mas ao invés de reprimir, eu perguntava, curiosa, assim, mas o que que é? Mas como que joga? Ah, que legal. E assim, na minha mente, né, como professora, porque a gente também, os alunos sempre sabem muito da atualidade dos jogos e a gente está, né, um passinho atrás e tentando descobrir qual que é a paixão deles daquele momento. Então eu comecei na minha mente a ligar assim uma coisa com a outra. Eu lembrei do Lego quando eu era criança, né? Aquela coisa de montagem do Lego, de blocos, e eu assimilei muito isso, assim, que esse jogo era um jogo de blocos e ele podia se montar qualquer coisa com jogo de blocos. Então, quando eu assimilei essa ideia, assim, que era um jogo de blocos, que eu não precisaria também saber tudo do jogo para usar nas minhas aulas, porque essa é uma questão também que intimida muito o professor, achar que tem que saber tudo do jogo, tem que ser expert para depois usar com os alunos. Eu desconstruí um pouco isso naquele momento e pensei, poxa, eles têm bastante interesse por esse jogo. Como que eu poderia usá-lo? E aí foi ligando uma coisa a outra, a questão das maquetes, a questão, né, do currículo, do que a gente estudava, e também a ludicidade, unir a paixão que eles tinham pelo jogo, que eles conheciam, que eles conversavam naquele momento, com todo o meu processo de ensino-aprendizagem junto com eles, toda a construção que a gente fazia do processo ensino-aprendizagem. Aqui eu trouxe fotos porque a gente já produzia, eu já tinha uma prática de produção de maquetes, né? Então aqui a gente fazia as maquetes, eles apresentavam para os colegas as maquetes, explicavam o porquê de cada coisa, o porquê de cada item, qual o significado daquilo e toda a ligação com o assunto estudado. E a gente fazia exposição, votação da maquete, né? As mais votadas, as maquetes mais assim queridas do público recebiam prêmios. Então já tinha uma prática assim também de, né, de compartilhamento de tudo que era feito em sala de aula. Essa prática já existia. O que aconteceu foi aperfeiçoar por meio do jogo, né, uma prática que ela já existia nas minhas aulas. E aqui mostrando para vocês também o processo deles de montagem de maquetes, como é que é. Então, daí começou toda a prática de procurar o jogo, né? No primeiro momento, os alunos, eu tinha alunos muito engajados, assim, isso era muito legal, porque eu comecei a trabalhar com o 6º ano, nessa lógica de trabalhar com o jogo, né? E no tablet e tal. E os alunos do 6º ano, eles são muito empolgados, isso é muito legal, assim, eles se envolvem mesmo, eles gostam, quando eles abraçam a ideia, você pode contar com eles. E na época, o jogo do Minecraft, ele era pago, você tinha que pagar um valor lá no Play Store para colocar, baixar ele dentro dos tablets.
E como ele era pago, não tinha como eu pagar para 35 tablets para colocar o jogo, né? Então, aí eu comecei a conversar com os alunos, vamos tentar achar um parecido, então, que seja parecido, que tenha a mesma lógica e que seja gratuito, né? O Minecraft também, na época, assim, até onde nós tínhamos pesquisado, ele tinha uma série de recursos, mas eram online. E aí, esse recurso, como era online, a gente também não teria acesso, porque não daria de conectar todos os alunos da rede. Então, começou um processo de busca. Foi muito legal que os alunos ajudaram nesse processo de busca. Não foi algo que eu, assim, procurei. Eles vinham, professora, tem esse jogo aqui. Legal. Então, eu quero que você, né, nós vamos instalar no tablet, vai fazer um teste, vai mostrar para mim como é que funciona. Cidade construir coisas ali, se a gente consegue construir uma cidade e tal. E nesse processo a gente encontrou o tal do WordCraft, que o WordCraft ele era gratuito, ele ainda é, né? Pode ser baixado gratuitamente lá no Play Store. Ele funciona de modo offline, criativo. Então, no modo criativo, tem acesso a todos os blocos possíveis, né? Você consegue também colocar um terreno plano, o que facilitava para alunos que não tinham tanta habilidade no jogo, porque tem alunos que tinham bastante habilidade e outros nunca tinham visto, né? A gente sempre tem as disparidades. E aí, esse modo offline, esse modo criativo, ali, terreno plano, ajudava para os alunos que tinham uma maior dificuldade em lidar com o jogo. Se fosse online, né, se precisasse conectar alguns alunos, porque ele também funciona online, ele poderia ser jogado de modo colaborativo, ou seja, os alunos poderiam entrar no universo, no mundo do outro, e ajudar a construir, né, ajudar a criar, porque eles têm um personagem, esse personagem entra lá e consegue ajudar o outro. Então, essa ideia do colaborativo me encantou demais, assim, porque daí ia ajudando o outro. Eu criei os alunos monitores, eles foram compartilhando as ideias, né? O que facilitou todo o processo, porque não era algo que vinha só de mim, era um processo bem coletivo, assim, que um ajudava o outro, e isso facilitou na hora da execução do projeto. E aí também a questão de ser lúdico, intuitivo, ele era fácil de mexer, né? Ainda é. Ele existe, está lá disponível, mas na época, assim, eu lembro que era muito fácil, os alunos aprendiam rápido, né? Era mais a questão, professora, como é que entra? Entra aqui, quando quiser construir o bloco, clica nesse botão. Tranquilo, depois eles pegavam o jeito e iam indo, então era muito lúdico, muito fácil de lidar com ele, muito intuitivo. Então, assim, sabe que professor sempre, né, tem aquelas ideias, nosso olho brilha e a gente se envolve mesmo, a gente vai, faz acontecer. Na época, o nosso livro didático, ele tinha esse infográfico aqui da cidade egípcia, né, do Egito Antigo, e demonstrava um pouco das características de uma cidade egípcia, o que tinha, né, na cidade egípcia. E a gente trabalhava com esse infográfico do livro didático em sala de aula, e foi algo assim que trouxe para ilustrar para os alunos algo a mais. Então, eu trouxe para vocês verem que um pouco também do processo de pesquisa e tal, um pouco dessa base, dessa fonte, foi aqui dos infográficos, dos livros didáticos, das pesquisas que a gente fez depois, das visitas online que a gente fez com a turma, né, através do Google Maps, assim, que a gente ia lá, visitava, para ter também uma ideia de como é, assim. Então, esse processo foi bem bacana, e aqui essa ilustração do livro ajudou bastante. Então, daí, né, dentro disso tudo, qual que eram os meus objetivos ali, qual que eram os objetivos para esse projeto? O que eu gostaria, né, que acontecesse? Primeiro que em história a gente estuda as civilizações fluviais, então o Egito é uma delas, né, que se desenvolve próximo aos rios e dependem muito dos rios para todo o desenvolvimento daquela civilização. Então, reconhecer essa importância do Rio Nilo para a civilização egípcia era algo assim que eu almejava para eles, né? Porque a gente fala bastante, mas só o falar, assim, era legal que eles ilustrassem isso e reconhecessem isso na hora da construção ali de toda a cidade egípcia deles. Reconhecer as características da sociedade egípcia, então, envolve questão de aspecto econômico, político, social, religioso, cultural, né? E eles reconhecessem isso através da construção que eles iam montar.
compreender essa relação entre os aspectos culturais, econômicos, sociais, também que tinha essa inter-relação entre tudo. E aí projetar, representar em 3D, através de blocos, uma cidade egípcia contendo moradias, palácio, uma série. Daí eu desenvolvi assim quais eram as fases, quais eram as partes que deveriam ser construídas com eles, né? E no final de tudo, depois de pronto, eles tinham que apresentar e explicar para a turma os motivos daquelas construções e quais os materiais usados. Porque como tinham tipos de bloco, davam de eles escolherem o tipo de material do bloco ali, então tornava lúdico também a ideia do, né, qual material eu uso para a construção. E aí eu pensei assim, né, o que eu posso fazer para atribuir nota? O currículo e a questão de nota sempre é algo assim muito inerente no nosso trabalho. A gente sabe que a gente acaba criando projetos e propostas lúdicas, mas também tem que ter uma atribuição de nota, né? Existe essa questão muito forte da comunidade. Então, eu pensei assim, não, vou atribuir algumas questões ali que dão nota para os alunos, que atribuem pontuações, para que possa fechar uma nota final ali de toda a produção deles. Então, eu estabeleci que cada questão valia 1 ponto, né, fechando 10 pontos, e deveria conter na construção deles. Então, eram 8 coisas que deveriam conter na construção, e o 9º e 10º ponto, os 2 últimos pontos, seriam da questão estética e também da apresentação. Na questão estética, né, a validação era assim, meio ponto, mas a apresentação era 1,5 ponto. Então, eles tinham que explicar para os colegas, mostrar o que eles construíram, né, falar as motivações, o porquê que eles construíram daquela maneira e tudo. E aí era atribuído o ponto. Então, o que tinha que ter, assim, né? O Rio Nilo, nesse Rio Nilo, embarcações, que era algo muito importante para o transporte de mercadorias e tudo. Canais de irrigação, porque eles trabalhavam na sociedade egípcia muito com a questão das secas e das cheias do Rio Nilo, então o canal de irrigação era algo importante para as plantações, né? Aí as plantações também, que era uma sociedade agrícola também. O Palácio do Faraó, que era a moradia, então, do grande. E aí também, nessa questão do Faraó, eu envolvi toda uma história com eles, né, que eles seriam os faraós. Então, cada um é um faraó e você vai construir a sua cidade do seu jeito, usando a criatividade. Aí eu até conversava com eles, não, a professora vai dizer aqui o que tem que conter, mais ou menos, para atribuir os pontos, mas você é o faraó, então o palácio é a sua casa. Como você gostaria que fosse o seu palácio lá no Egito Antigo? Então, imagine, eu quero que tenha mármore, eu quero que tenha isso, eu quero que tenha aquilo, eu quero que tenha ouro. Daí eles usavam, a imaginação era muito bacana, assim, o resultado, né? Que daí a história ia envolvendo eles e eles usavam a imaginação mesmo. As pirâmides, e o entendimento que a pirâmide é um túmulo, mas é um túmulo das pessoas ricas, do faraó. Então, também fala, como você gostaria que fosse seu túmulo? Pensando que na época era o faraó e tal, com muito dinheiro, né? Essa pirâmide também, algo que eu desenvolvi, misturei ali com a questão da matemática, eu pedi ajuda da professora de matemática, era para que eles desenvolvessem e construíssem a pirâmide com uma proporção em todos os lados, né? Para que ela não ficasse torta e tal. E foi bem bacana que daí eles trabalharam em matemática a questão da proporção e as pirâmides ficaram bem bonitas, bem legais. As moradias, né, de toda a população, e daí eles usavam muito a pesquisa para ver como eram essas moradias, o templo também, né, de adoração aos deuses, e aí, como eu já disse, a questão de estética e a apresentação para os colegas. Bom, qual que é a ideia, que habilidades que eles teriam que desenvolver? A questão do conceito, né? Então, a gente trabalhou em aulas expositivas dialogadas, aquela lógica um pouco mais tradicional, né? O texto também no caderno, porque aí, né, tem toda ali a marcação, o registro do que foi feito em sala de aula, então tudo isso foi registrado no caderno, foi conceituado, teve aulas expositivas dialogadas para fazer essas trocas, essa construção do conceito do que é e como é, por quê, quando, né? Na linha do tempo. A questão do conhecer,
Então, começou uma série de pesquisas, o conhecer e a pesquisa. Isso foi um processo bem bacana, assim, que eu levava eles para a sala de informática. E a gente tinha um problema com a internet, como eu já disse, e na época a gente tinha as lousas digitais, né? E com a lousa, quem não conseguia acessar via o seu computador, porque eles sentavam em duplas, e nós fazíamos visitações, e na lousa eu ia mostrando também essa visitação. Eu lembro que eu usava bastante o meu 3G, mas dava certo na época, que a gente fazia visitação via Google Maps. Então a gente visitava a pirâmide lá no Egito, né? Todos os vestígios materiais atuais de visitação que é possível, assim, fazer uma visita guiada, um tour ali, virtual. Então, a gente entrava dentro das pirâmides, olhava como era, né, visitava as pirâmides, os templos, um pouco da visita em Cairo também, para saber como é uma cidade egípcia atualmente, né, não só imaginar ela lá no Egito Antigo. A ideia de territorialidade geográfica, então, aonde que fica localizado o Egito, que fica na África, no continente africano. Então, tudo isso foram através de visitas guiadas que a gente ia fazendo virtualmente ali. Eles iam anotando todas as ideias que eles iam tendo para as construções deles. E depois começou o processo de criação mesmo, onde cada aluno recebia o seu tablet e ia, através do jogo, criando, então, a sua cidade egípcia. Quais foram os resultados? Assim, eu particularmente eu amei muito esse processo. Foi um processo muito positivo na minha jornada como professora, né? Até que um dos mais positivos que eu tive, porque houve bastante engajamento. Essas fotos que eu tenho aqui, né? Como foi lá um projeto de 2016, depois desenvolvi em 2017, 2018, e aí teve um momento que eu comecei a trabalhar só com maker, com robótica. Então eu tive que resgatar essas fotos. E essas fotos são de uma revista que teve uma publicação na época da revista ITS. E aí resgatei essas fotos e lembrei assim da empolgação deles, até legal ver a carinha deles assim. Eles vinham no contraturno, eles, né, desenvolveram um engajamento muito bacana. Então, eu tinha alunos assim que eu tinha que fazer escala, porque eles vinham em escala à tarde, né? Bem no período eu trabalhava, teve um momento que eu trabalhei na sala de informática. Então, eles vinham, eles pediam ajuda, eles queriam trazer ideias, né? Eles vinham me mostrar. Era muito legal esse processo, assim, do engajamento, do envolvimento deles, dessa autonomia que eles iam desenvolvendo também. Houve envolvimento dos familiares, que é algo que, né, a gente também almeja muito na escola. Então, eles perguntavam para os familiares, quem tinha irmão mais velho, que sabia mexer muito bem no jogo, né? Também pedia ajuda. E aí, o irmão mais velho, muitas vezes, né? Eu dava aula lá em outra série, vinha conversar comigo, olha, professora, e tal, e tal. E, né, e fazer essa troca. Então, esse envolvimento até dos familiares, dos pais, mães, era muito bacana, assim. E eles falavam assim, nossa, meu filho não tá nem dormindo, de tão empolgado que estava apresentar esse Egito aí que tu tá criando. E foi legal também que gerou assim um burburinho na escola, algo positivo, que aí eles falavam assim, eu tô jogando, eles falavam Minecraft, né? Eles não falavam o nome do jogo. Eu tô jogando Minecraft, eles diziam Minecraft falso, mas não era falso, era outro jogo. Tô jogando Minecraft na aula de história. E aí os pequenos dos anos iniciais ficavam empolgados, eles diziam assim, nossa, professor, tomara que eu tenha aula contigo para poder jogar, para poder construir também. Isso dava assim, aquele brilho no olhar de a gente pensar, poxa, a minha aula está gerando engajamento, envolvimento, isso é muito legal, esse é um retorno positivo que a gente tem. A questão do compartilhamento e colaboração com os colegas de classe, então eu vi muito da parte deles, assim, uma maior empatia com os colegas. Quem sabia mais ajudava, professor, eu quero ser monitor, eu já fiz o meu rio, eu quero ajudar os outros a fazerem um rio. Porque aí você tem um terreno plano para fazer um rio, você tem que fazer uma escavação para depois distribuir os blocos de água. Então, um ajudava o outro a fazer, quem não sabia. Quando, né, podia, tinha acesso, a gente conectava esses monitores na internet, esses alunos monitores, e eles entravam no jogo do outro e iam ajudando. Essa questão da colaboração, da empatia foi muito positiva, assim, para aquela turma naqueles anos. E, assim, eu acho que não preciso nem dizer, mas, assim, foi muito bacana o resultado positivo nas avaliações. Houve uma melhora de notas,
porque houve esse engajamento, esse envolvimento. E essa melhora de notas não foi só na questão da apresentação deles, desse trabalho em si, mas até em provas mais formais, assim, aquela prova mesmo, que você vai lá, tem que escrever um texto, né? Você tem que assinalar uma prova por escrito ali, o resultado deles foi muito positivo, foi muito legal, até alunos que tinham bastante dificuldade, eles conseguiram notas melhores, o que, né, alegrou também bastante. E aí, uma outra questão assim que foi muito legal é que eu expandi esse projeto para o 7º ano, que a gente trabalha feudalismo, e também, né, já fazia um processo de maquetes do feudalismo, fazia exposição, então também foi um processo de adaptação depois para o 7º ano, que também deu muito certo, e aí eles criavam lá no WordCraft todas as maquetes que eles criariam, né, num também, eles criavam lá no jogo e apresentavam para os colegas. Isso foram em anos posteriores, né? Até tenho mais fotos. Eles tiravam captura de tela, mandavam para o meu e-mail, né? Para ter o registro que eles fizeram, se caso desse bug em algum tablet, alguma coisa. Então, era bem legal. Eles iam registrando, eles iam compartilhando, iam se ajudando também. Foi um processo muito bacana com o 7º ano. Aqui eles apresentando, na época eu comprei um cabo mini HDMI, conectava na televisão que tinha na escola, e eles iam navegando e mostrando tudo o que tinha. Os colegas falavam também, davam ideias de como poderia melhorar o projeto, o que seria legal ter. E aí tinha alunos que expandiam para além, assim, porque a ideia era só construir externamente. Mas tinha aluno que já construía dentro do palácio. Ó, professora, olha a minha cama. Coloquei ouro aqui, coloquei cadeiras, e isso e aquilo. Construíam dentro das pirâmides, já faziam, né, até criação de animais, os animais se reproduziam. Daí era muito legal, assim, o resultado era para além do esperado. Foi bem bacana. Aqui também mais uma foto, daí tem a questão do tempo, às vezes está chovendo, às vezes está dando sol. É como se fosse um mundo mesmo, um universo todo virtual dentro do jogo. E aqui foram os alunos, né, na época, que fizeram entrevista comigo para a revista, mostrando um pouquinho do trabalho deles ali no tablet do Egito. É isso, é uma apresentação bem rápida, só para compartilhar com vocês um pouco do processo.